A assinatura de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia trouxe uma certa euforia depois de 20 anos de negociações. Mas ainda há detalhes a confirmar e o texto precisa passar pelos parlamentos dos países envolvidos. Para avaliar as perspectivas desse acordo, convidamos o consultor legislativo do Senado, Tarcísio Dalmaso Jardim, que é professor de Direito Internacional. Este é o Cidadania Mundo, o seu espaço para discussão de temas internacionais. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Eu que agradeço o convite, sinto-me bastante honrado. O Senado aprovou já uma sessão plenária para debater o acordo do Mercosul com esse tema, que foi aprovado no próprio plenário no dia 10 de julho, mas ainda não tem data para acontecer. Quais são os objetivos da sessão plenária e o que ela pode gerar? Essa sessão plenária, para discutir o tema deste acordo entre o Mercosul e a União Europeia, ela é bastante emblemática porque, de um lado, ela inicia, na realidade, o debate parlamentar aqui na Câmara Alta pelo plenário, não pelas comissões temáticas. Isso é um sinal político bastante importante e significativo. Em geral, não ocorre isso, né? Há discussões em audiências públicas com frequência no Senado Federal, mas nas comissões temáticas, Comissão de Relações Exteriores, enfim. Eu considero que há um pontapé inicial, bem antes desse acordo ser submetido ao Congresso Nacional. Isso muda o comportamento do parlamento em relação às relações internacionais, em grande medida, porque, em geral, nós somos reativos ao que ocorre no mundo internacional e não preventivo. Nós estamos nós estamos antecipando de uma certa maneira esse debate, né? Demorará para chegar esse acordo aqui, né? E também eu acredito que a simbologia de iniciarmos uma sessão solene no plenário dá uma importância destacada para esse tratado internacional, que não é comum, e igualmente instiga as comissões temáticas a discutirem particularidades que lhe dizem respeito. Sim. E isso, me parece que atinge quase todas as comissões. Sim, o acordo vai abranger a agricultura, assuntos sociais, economia, quase todas as comissões. E meio ambiente, quase todas as comissões. Sim. Nós temos aqui uma linha do tempo aqui que mostra desde quando começaram as pré-discussões, antes ainda das negociações efetivamente, até agora e um pouco para o futuro. Lá em 1992 ainda não existia a União Europeia, não era formalizada ainda com esse nome, né? Mas já tinha tratativas com o Conselho das Comunidades Europeias. Depois, em 1995, já houve um quadro de cooperação que foi assinado em Madrid. E, finalmente, em 1999, começaram as negociações mesmo. Foi um marco do coisa. Aí temos a segunda parte dessa linha do tempo, que vai entrar agora. As negociações ficaram suspensas durante um período ali, até 2010, e foram retomadas já por volta de 2015, com alguns fatos aí a partir de então, né? A assinatura do acordo agora, nesse ano, em junho de 2019, e depois começa a linha tracejada, que aí não são as datas realmente, mas expectativas de que aconteça, né? A revisão legal e a tradução para todos os parlamentos, ali até 2020, espera-se que isso esteja concluído, e aí a partir de 2021 já poderia começar realmente, após a aprovação pelos parlamentos dos países envolvidos, o início da eliminação de tarifas. Uma pergunta inicial, esses parlamentos, no caso lá da União Europeia e do Mercosul também, o Mercosul não tem, mas a União Europeia tem o Parlamento Europeu. É só o Parlamento Europeu ou cada país individualmente também precisa passar? Porque isso pode atrasar mais. Bom, nós não estamos ainda com o texto final enfim, né? O que ocorre lá na União Europeia é que assuntos meramente econômicos, e não é só o que será tratado por esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, haverá uma dimensão política e uma dimensão de cooperação também. Sim. Mas assuntos meramente de índole econômica podem sim passar só pelo parlamento. Os demais não. Terão que ser aprovados por cada um dos estados. Entendi. E aí, do ponto de vista do que foi
tratado como preparatório à ratificação propriamente dita do acordo, estão temas que aparentemente são simples, mas não são. A tradução, por exemplo, ela será uma tradução para 23 idiomas. Sim. Então não é algo singelo. Sim. Né? Pode ter uma sutil mudança, ou às vezes até mais do que sutil, mudança de significado de uma palavra para outra nessa tradução. Isso. O mundo jurídico internacional utiliza muito isso, para o bem e para o mal, digamos, né? Em litígios internacionais. E a tradução só se dará depois de uma revisão técnica dos seus termos, que ainda não foi feita, né? Então, a gente falar que pode começar em 2021 a já ter eliminação de tarifas é meio que otimismo. É bastante otimista. Outro tema que ainda foi anunciado e não sei se confirmará, possivelmente se confirmará, é a possibilidade de, uma vez aprovado pelo Parlamento Europeu, essa parte de índole comercial, propriamente dita, poderá entrar em vigor com os países do Mercosul isoladamente, como se fosse um acordo bilateral. Né? Então, não precisaria da ratificação de todos os Estados-membros do Mercosul. Inicialmente já Brasil e União Europeia, diretamente. Isso. Então, enquanto os outros países ainda aprovam. Agora, uma coisa que a linha do tempo ali pode levar a gente a refletir, do início e do fim, numa conjuntura internacional dos acontecimentos, a gente tem fatores ali que podem ter estimulado esse acordo. Lá no início, em 1995, quando foi assinado, estava muito em voga a possibilidade da área de livre comércio das Américas aqui, capitaneada pelos Estados Unidos, e algumas pessoas veem isso como um estímulo para a União Europeia ter buscado o acordo, iniciar as negociações, tal, um pouco de medo de a ALCA enfraquecer um pouco o comércio da União Europeia com os países daqui da América do Sul. E agora, no final, acontece a assinatura justamente quando o Reino Unido sai da União Europeia, quando tem o Brexit confirmado e está prestes a se concretizar, ainda mais agora com o Boris Johnson assumindo lá na Inglaterra. Realmente isso teve, a União Europeia ficou com um pouco de receio da ALCA, que acabou não dando em nada, né? Hoje em dia não se fala mais na ALCA, mas essas conjunturas acontecem para estimular início e fim? Não tem a menor dúvida. Esses 20 anos de negociação, passaram governos de todas as matizes, lá e cá, aqui na região, enfim, ela se explica por uma série de fatores, por vezes, de conjuntura internacional e de apostas em cenários alternativos a esse acordo propriamente dito. Né? Então, de fato, esse fator ALCA foi um fator determinante. Depois, setores do Cone Sul eram reativos, de certa maneira, porque nós não conseguimos abrir o mercado agrícola, de fato, a União Europeia não apresentava, na verdade, uma proposta em que houvesse, de fato, essa abertura do mercado agropecuário, né? E, em determinado momento, nós, aqui, apostamos de que essa abertura de mercado se daria pela rodada Doha, da Organização Mundial do Comércio, mas isso não aconteceu. Depois houve a crise econômica de 2008, enfim, né? Afetou o mundo inteiro. Afetou o mundo inteiro. E, de fato, na linha do tempo está correto de que houve um realinhamento, né? Um realinhamento após 2015, né? Então, de fato, no governo Temer, né, e Macri, houve uma aposta mais intensa da parte do lado de cá, na retomada dessa negociação, vendo o mundo, né? O mundo de um Estados Unidos em si mesmado, América para os americanos, né? Uma intensificação, claro, de comércio com o mundo asiático, e era preciso nós buscarmos aí alternativas, né, a esse cenário de mercado global. E agora, entra esse novo governo, nesse ponto, inicialmente houve sinalização no sentido contrário, anti-integração. Exatamente. O que assustou, né, os integracionistas, os pró-mercado, enfim, né?
Mas depois houve um recuo disso. Além dessa postura, assim, de falar contra o Mercosul, né, querer acabar com a placa dos automóveis, passaporte, não, vamos botar o brasão do Brasil e não do Mercosul. Tem uma questão de um pouco de desalinhamento nos conceitos em relação ao novo governo do Brasil com a União Europeia. Uma coisa que a gente pode ver muito claramente é na questão do meio ambiente. Exatamente. Né? O desmatamento, por exemplo, agora teve essa crise com o INPE, né? Porque o INPE anunciou, e a União Europeia é muito preocupada com isso. Isso pode atrasar, as coisas podem... Então, isso entrou no acordo, né? Então, sim, isso só foi feito esse acordo porque esses temas entraram. Entrou o tema ambiental, será necessário sim que o Brasil tenha os compromissos com o tema climático, o tema não só de ambiental, mas também ligado a direitos humanos, né, de cuidados com questões sanitárias, fitossanitárias. Então, isso entrou no acordo. Sim. Então, o que é uma mudança de paradigma em relação ao anunciado, de fato, no início do ano. Né? Aconteceu justo quando foi anunciado em Bruxelas a assinatura do acordo, foi concluído, estava acontecendo a reunião do G20 e a França e a Alemanha pouco que puxaram a orelha do governo brasileiro com essa preocupação de meio ambiente. Né? Publicamente. Né? Apesar de não ter havido uma concordância, né? Foi mais que uma troca, um atrito ali, né? Uma troca de farpas um pouco. Exato. O Acordo de Paris, por exemplo, foi claramente anunciado. O presidente Macron disse, se vocês não apoiam o acordo, vocês Mercosul, né? O Acordo de Paris, estamos fora. Né? Então, Brasil... claramente, esse é um tratado, o Tratado Brasil-Mercosul, que essa parte, digamos, regulatória, ela, sim, é talvez um dos pontos mais positivos, né, do acordo, porque não é meramente discussões tarifárias, digamos. Né? Sim. Ela entra numa base regulatória que nos trará, inclusive, até confiança para celebrar outros acordos. Né? Mas, ao mesmo tempo que tem essa mesma preocupação com o meio ambiente, tem a questão da agricultura, que para o Brasil é o mais forte, né, dos setores do Brasil que pode talvez se beneficiar mais com o acordo, seja a agricultura, mas a gente está liberando agrotóxicos, batendo recorde de liberar, inclusive alguns que são proibidos na União Europeia. Né? Até agora o Brasil liberou 262, tem gente que chega a 260, um pouco mais que isso, e alguns deles proibidos. Isso já causa impacto negativo? Então, quando se anuncia que o mercado europeu se abriu para os nossos produtos agropecuários, nós temos que olhar isso com certa cautela. De fato, nós temos uma projeção ao longo do tempo de abertura de índole tarifária. Em algumas áreas haverá cota tarifária, então não será totalmente aberta. O mercado de carne lucrará muito, que parte do Brasil, né? Mas haverá cota tarifária. Mas por trás disso existe toda uma série de medidas de caráter não tarifário, que imporá ao Brasil uma readaptação, se nós de fato desejarmos entrarmos com tudo nesse novo mercado. Né? Mas um dos princípios que está no acordo é o princípio da precaução, que na área ambiental é um princípio de larga interpretação. E o uso de defensivos e, por vezes, até de sementes transgênicas, às vezes caem dentro dessa barreira, que seria uma barreira não tarifária, né? Que é o princípio da precaução. Ou seja, nós não vamos importar, digamos, pensando na União Europeia, a União Europeia não irá importar se vislumbrar que aquele produto brasileiro terá impacto sanitário e mesmo que ainda haja dúvida científica, né, em relação àquilo. Então, o princípio da precaução barra.
Até porque a preocupação da europeia não é só o tipo, o agrotóxico, aquele determinado agrotóxico, mas até o método como ele é utilizado. Exato. Aqui no Brasil ainda se usa aquela pulverização aérea, né? O avião jogando, aquela coisa, e lá isso não existe mais há alguns anos. Então, aí existe um outro tema, que é o tema da área, digamos, de proteção trabalhista, de direitos humanos, que pode estar associado também nesse... Sabe, vocês estão usando, você falou do método, né? Corretamente, ó. Não só vocês estão impactando o meio ambiente, mas também as pessoas que trabalham nessa atividade. Isso eu não incentivo e vou barrar comercialmente. Vamos ver, a gente tem aqui um resuminho um pouco das tarifas, de como foi fechado esse acordo, né, da importação. O que a União Europeia vai importar do Brasil pode ser eliminado até 92% das tarifas atualmente praticadas. E do que o Mercosul, importação do Mercosul de produtos da União Europeia chega a 91%. É uma coisa muito ampla. Um medo, tal como a gente falou, que a agricultura brasileira pode ser favorecida, porque é um setor forte, que exporta bastante, a pecuária também, a exportação de carne, o Brasil é um setor muito produtivo, tem o temor de que a indústria brasileira seja um lado fraco aí nesse cabo de guerra. Isso realmente pode prejudicar, pode desindustrializar o Brasil? Isso segurou, de certa maneira, na linha do tempo, aí, o acordo. Nós não, em parte, por vezes, se discutia isso, até do ponto de vista ideológico, né? Uma trava à celebração desse tratado. Eu tenho dificuldade de analisar genericamente isso, mas podemos, por partes, dizer que sim, nós basicamente exportamos bens, commodities e tal, soja, minérios, óleos brutos, né? E importamos basicamente produtos de valor agregado, químicos, foi citado ali medicamentos, né? Mas químicos em geral, máquinas, produtos manufaturados da Europa. Essa é a nossa relação, né? Bom, nem todo o setor de commodities, de minérios, será beneficiado. Há reclamações, por exemplo, do setor do aço, que não necessariamente será beneficiado, do lado de cá, né? O lácteo também, a Europa, sabemos que a Europa é forte nisso. Sim. E isso agregado com um outro conteúdo que é o das denominações de origem. Hoje o Brasil reconhece pouquíssimas denominações de origem que vem da Europa, né? Por exemplo, Roquefort, queijo Roquefort, champanhe, né? Vinho do Porto. Sim, sim. Isso é muito forte lá na Europa, né? De ter essa propriedade como esse acordo, nesse acordo, dando ali uma vista de olhos, o que seria hoje em torno de mal comparando, enfim, em torno de 10, digamos, reconhecimentos, vai para 300 e tantos. Então, isso terá um impacto na indústria láctea, digamos, né? Queijos de todos os tipos. No caso dos vinhos, a champanhe, né? Vinho. Que a gente usa champanhe. Vinhos. Tem a champanhe, vinho do Porto aqui, né? Que nós respeitamos. Então, o setor de vinhos brasileiros vai ter que, de alguma maneira, conseguir compensações, reduções aqui tributárias para tentar competir, porque não é difícil competir com um vinho francês, italiano, português e espanhol. Até alemão, enfim. Então, realmente vai ser um período de adaptação da indústria brasileira. Isso. De vários produtos. Sobre a parte sobre outra parte, né? Nós importamos manufaturados e não exportamos. Aí nós temos que, de fato, nos prepararmos para... Nós veremos, demorará para entrar em vigor e surtir os seus efeitos de desacordo. Nós vamos olhar isso de uma maneira positiva, né? Vamos nos planejar para entrar nesse acordo ou vamos esperar a entrada em vigor? Se esperarmos, de fato, a entrada em vigor, será de grande impacto. Mas podemos fazer o contrário, de certa maneira, aproveitar. Por exemplo, dentre os grandes investidores na área de tecnologia e informação no Brasil, estão os europeus. Nós podemos otimizar isso. E hoje, esse pensamento que tinha, e tinha certa razão, nos anos 90, enfim, vamos invadir, vamos sofrer uma invasão, né, de produtos e não temos como competir. Hoje, se pensa com a globalização, né, em cadeias globais de valor e cadeias globais de produção. Sim. O que você faz melhor?
Qual é a sua vocação industrial? Como eu posso entrar em que parte eu posso entrar no setor automotivo europeu? O que eu produzo bem? O que eu tenho competitividade? Então, identificar isso e acelerar, digamos, a nossa vocação, né, nessas outras áreas. Sim. Na área agropecuária, nós, de fato, estamos com uma evolução enorme. Nós temos um gráfico que mostra exatamente isso, as áreas, os setores aí que mais o Brasil exporta e importa, né, do Mercosul, aí no caso do Mercosul, para a União Europeia, mais soja, com boa participação do Brasil, claro, a maior participação, soja e derivados, que nós vendemos para eles, minério de ferro, plataforma de petróleo, que parece não ser uma coisa muito constante, mas isso no ano passado, né? No ano passado, a plataforma de petróleo esteve entre as 3 principais exportações do Brasil para a União Europeia. E nós compramos de lá. A União Europeia exporta para o Brasil, principalmente, medicamentos manufaturados, peças de automóveis e tratores, né? Por isso essa preocupação até na indústria automotiva, né? Nós não temos temos as montagens aqui, né? Reúnem as peças, tratores, essas coisas. Então ilustra um pouco essa preocupação que vem antigo, como o senhor falou. Nós só vendemos commodities e compramos produtos mais elaborados, né? Mas isso ainda se mantém um pouco, né? Justifica essa preocupação. Pois mas nós, ao contrário dos demais parceiros, né, do Mercosul, sim, nós temos uma diversificação industrial. Nós vendemos aviões, não é? Sim. Então nós temos plataformas de petróleo. Nós temos um know-how onde podemos evoluir. Setor químico, por exemplo, não é? De medicamentos, por que não? Por que não podemos apostar nisso? Mas isso não é da noite para o dia. Você tem que apostar como eu disse, em bem investir na área de educação, de tecnologia, ademais de logística, né? Então não é simples, né? Mas temos uma oportunidade, uma janela de oportunidade. Como nós vimos, o Brasil é o mais forte daqui do Mercosul, a economia é mais pujante. Paraguai, que são as economias menores dos países do Mercosul, vão se beneficiar mais que o Brasil, menos nesse troca-troca? Então, ainda sobre manufaturados, nós temos que pensar o seguinte, e ainda não vi estudo sobre isso. O Brasil vende boa parte dos seus manufaturados dentro do Mercosul. Tanto se notarmos no início do ano, esses primeiros 3 meses, que houve um certo afastamento regional, sim, a queda da balança se deu em relação à venda de manufaturados para a Argentina, que estava num mau momento. Os argentinos continuarão comprando do Brasil manufaturados ou se beneficiarão dos manufaturados da Europa? Entendeu? Isso eu não vi ainda essa análise. Então, nós temos que, de fato, o setor de calçados, como fará? Têxtil, como fará? Eles vão enfrentar mercados pujantes, né? Sim. Então, aqui fazer todo um planejamento setorial, né? Não é algo automático. Tem uma outra parte do gráfico também que a gente acabou não mostrando, que é as características da União Europeia, né, em relação a nós, ao Brasil, aqui o Mercosul. Eles são a maior importadora de serviços do mundo, não só para o Mercosul, e como o senhor já citou mais cedo na entrevista, no início da entrevista, é o maior investidor estrangeiro no Mercosul. Então, são coisas que a gente pode ganhar ainda mais agora com o acordo, né? Com certeza. Apesar que tem uma questão fiscal, nós estamos atravessando uma crise fiscal de arrecadação, tanto que o governo anunciou já essa liberação do FGTS para reaquecer a economia. E esse acordo implica abrir mão de tarifas, de arrecadação. Como que isso se equilibra, assim? Então, eu não lhe respondi totalmente à questão anterior, quando mencionou o Paraguai. O Paraguai está se modernizando do ponto de vista regulatório e de incentivo fiscal e produtivo e a logística até de escoar via hidrovia a sua produção, né? Que está tendo até uma grande fuga de empresas brasileiras ao Paraguai. Então, me parece que alguns países, esses países, como o Paraguai, poderão se beneficiar até mais do que o Brasil. O Brasil, para
Então, é saudável um acordo como esse? Sim, desde que nós nos adaptemos e começarmos a romper entraves de caráter burocrático, tributário. É muito difícil você trabalhar importação e exportação com um cenário de insegurança jurídica, de não previsibilidade, em certas... Enfim, o chamado risco Brasil, né? Sim. Imprevisibilidade do ponto de vista logístico. Então, é saudável? Desde que nós começamos a... Fazer por onde desde já. Exato, desde já. Certo. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou, ainda mais um tema rico como esse, que a gente poderia fazer vários programas, mas fica desde já convidado a, eventualmente, a gente conversar sobre isso novamente aqui. Muito obrigado pelo convite, foi realmente bastante proveitoso. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar esse programa, é só acessar nossa página na internet no endereço senado.leg.br/TV, ou então visitar o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania Mundo.